noite, tudo bem por aí? Você já reparou como muitas vezes você quer ser uma pessoa melhor, quer fazer diferente nas suas relações, mas isso parece muito difícil? Onde será que você está falhando? Para te ajudar a descobrir isso, quero falar na live de hoje a respeito de um livro chamado Os Quatro Compromissos, tá? Que eu li nesse fim de semana e que eu acredito que vai te ajudar a direcionar melhor os seus pensamentos e os seus comportamentos em consequência, tá bom? Nesse livro que eu resolvi falar sobre ele, Os Quatro Compromissos, o autor começa fazendo uma reflexão muito interessante, tá, gente? Sobre como nós nascemos cheios de sonhos, abertos para a vida, mas aí acaba que nós encontramos toda uma estrutura pronta, sabe? De como ser, de como agir, de como se comportar. É como se a gente fosse mesmo domesticado, tá? Então, nós não escolhemos o nosso nome, né? Nos ensinam no que acreditar, no que não acreditar, o que é bom, o que é mal, o que é bonito, o que é feio, né? Então, tem todo um conhecimento, tudo a respeito assim, de como fazer já pronto quando você chega no mundo, não é verdade? Não é assim que funciona? Então, assim, nossa atenção em relação a isso é capturado pela nossa família, pela nossa escola, pela igreja, pela religião que a gente frequenta, e acaba que essas fontes de informação vão formando as nossas crenças, entende? Então, assim, o que são as crenças, né, gente? Vamos explicar isso melhor. As crenças são a forma como você enxerga o mundo, as pessoas, a si mesmo, e aí você vai percebendo que há um acordo implícito, entende? Então é como se a gente, assim, seguindo essas regras que já estão aí pra gente, as crenças que nos são ditas e ensinadas, né? Nós somos amados, queridos, respeitados. Então você vai entrando assim dentro dessa caixinha, sabe? E nem sempre consegue questionar, né? Nem sempre consegue fazer uma análise crítica a respeito disso. Mas por que é assim, hein? Por que eu não posso fazer diferente? Né? Deixa eu colocar o tempo aqui, senão eu me perco. Aí. Sabe? Então a gente vai fazendo assim. O mundo vai nos dizendo que tipo de comportamento é aceitável, como a gente deveria ser. Nós também aprendemos a julgar os outros, a nós mesmos. E aí a gente vai observando que se temos um determinado tipo de comportamento, a gente recebe uma recompensa, entende? Então, e aí se a gente não tem aquele comportamento esperado, né, a gente recebe algum tipo de punição, algum tipo de castigo. E aí a gente começa a direcionar tudo que a gente faz para receber a tal recompensa ou para fugir, né, ou evitar o castigo, a punição. Tá fazendo sentido, gente? Vocês estão acompanhando? Então, assim, aí a sensação, o que acontece? A sensação de receber a recompensa, ela é tão boa, que é por isso que a gente pode ficar viciada em agradar os outros, entendeu? Então, assim, a gente passa a fingir ser o que nós não somos, né? A gente fica pensando como é que a gente faz para se sentir suficientemente bom, amado, querido pelas pessoas, entende? Então, guiamos nossa vida tendo como base dois medos, tá? O medo de ser rejeitada, tá? E o medo de não ser suficientemente bom. Não é assim, gente, que a gente fica? Não são as grandes preocupações nossas? Então, nos tornamos cópias da mãe, do pai, da sociedade de uma forma geral, porque a gente observa, peraí, o que está funcionando? E muitas inclinações nossas, muitas potencialidades que a gente tem, vão sendo perdidas pelo não faça isso, não faça aquilo, até que chega um momento na sua vida que você pode se rebelar, tá? Porque você percebe que você não está sendo verdadeira, né? Com você mesmo, que você não está feliz, entende? Então, muitas vezes, o que acontece? Isso é confundido como egoísmo, sabe? Inclusive, né? Mas, na verdade, o que você está fazendo? Você está tentando lutar pela sua liberdade de ser, de viver de verdade, ou melhor, você está lutando pela sua verdade, entende? Então, por isso que na vida, gente, desaprender
é tão importante quanto aprender, sabe? Chega assim, chega uma etapa mesmo na nossa vida, né, que a gente precisa fazer esse movimento de encontro com a gente, de encontro com nós mesmos, entende? Porque quantas vezes, né, por não estar seguindo as regras, né, para sermos premiados com as recompensas que a gente foi recebendo ao longo da vida, a gente não se pune. Não é verdade? Sabe aqueles rótulos que são colocados na gente assim? Fulana se comporta tão bem, né? Ai, fulana é tão inteligente, tão estudiosa. Nossa, nunca fala não, sempre disposta a ajudar, tá vendo? E aí pode ser que por conta desses rótulos que vão sendo colados em você, né, e das recompensas que você recebe por ter esses rótulos, né? Você vá direcionando todos os seus comportamentos para caber nessas caixinhas que te colocam. Então, o autor nesse livro, ele fala que as crenças são como o livro da lei que regula a nossa mente. Então, tudo que tiver escrito nele é a nossa verdade inquestionável. Entende? Então baseamos nossos julgamentos seguindo esse livro de regras, né? Por mais que esses julgamentos ou opiniões sejam contrários à nossa natureza, seja algo muitas vezes que a gente não acredita, né? Então o juiz interno que existe dentro da gente, dentro de cada um de nós, né? Tá escrito lá nesse livro para julgar dessa tal forma. Então, o que fazemos ou o que não fazemos, o que pensamos ou deixamos de pensar, né? Igual o Vinícius está falando aqui, o rótulo nos limita, exato. E é aqui que muitas vezes, gente, entra aquelas verdades assim, nessa idade, você já deveria estar casada, você já deveria ter filho, sabe? Você já deveria ter sucesso na sua carreira, mas peraí, o que é sucesso? O que é sucesso para você? Entende? Então aí a pessoa, aí começa aquelas vozes internas, né? Ah, sucesso é você ser empregado, ter todos os seus direitos garantidos. Sucesso é ter tal tipo de emprego, ganhar X reais. Uma mulher não pode ser feliz sozinha. E aí você vai vivendo sobre a tirania desse juiz e dessas vozes internas, né? E se você faz algo que vai contra, né, esse livro de regras, o que acontece? Você se sente culpada, envergonhada, e isso pode acontecer, gente, todo santo dia. E aí dentro de você existe uma parte que recebe esses julgamentos do livro de regras e se chama vítima. Entende? A vítima carrega a culpa, a vergonha, a responsabilidade. Entende? Então, coitada de mim, não sou boa o suficiente. Nossa, não sou digna de amor, não sou atraente, não sou inteligente o suficiente, sabe? É o rios que eu acabei de colocar aqui para vocês antes da live. Então essas crenças, elas são tão fortes, gente, tão fortes, às vezes tem um poder que você nem imagina aí dentro de você, que mesmo anos mais tarde, quando você aprende a questionar, quando você aprende a tomar suas próprias decisões, elas ainda controlam a sua vida, estão lá no seu subconsciente. E aí tudo que vai de encontro a essas crenças, a esse livro de regras e julgamentos que você tem aí, vai fazer com que você experimente uma sensação estranha, medo, né? É aquele medo da ansiedade, sabe? Que faz com que você faça de tudo para evitar o erro, que faz com que você fique preocupada, que faz com que você fique com uma sensação de insegurança muito grande. Entende? Então é engraçado que muitas vezes você descobre, né, que essas crenças estão erradas, mas de alguma forma elas te trazem segurança. Entende? Então aí o autor fala que é preciso um bocado de coragem, né, para desafiar essas crenças, embora você não tenha escolhido nenhuma delas, na maioria das vezes. Entende? Então é a questão que muitas vezes a gente acaba no fundo concordando com elas. Acho que eu não sou bom o suficiente, não. Acho que eu podia ser mais perfeita aqui. Né? Então, se alguém que nos ama disse isso pra gente, se todo mundo vive assim, E aí o que acontece? Ser igual parece o certo e o mais seguro. Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Olha só, vai acompanhando meu raciocínio. E aí até sofrer como a maioria das pessoas sofrem
começa a fazer sentido também, você começa a pensar assim, talvez seja isso mesmo, talvez a vida seja isso. E aí a maior parte das crenças que nós temos assim dentro de nós e que nós acreditamos piamente não são verdade. Não são verdade, tá? E sofremos porque acreditamos nela, né? E o Fernando tá falando aqui, ó, as pessoas reforçam isso o tempo todo. Então são elas que fazem com que você fique num trabalho infeliz, que faz com que você fique num casamento ruim, que faz com que você fique num relacionamento infeliz, tendo amizades que não te acrescentam, entende? Então, assim, na sociedade que a gente vive, qual que é a sociedade que a gente vive hoje, gente? A sociedade das aparências, né? Do espetáculo. Então, assim, parece normal viver sofrendo, com medo, com dores emocionais, sabe? E aí, se a gente observa bem, viver no nosso mundo parece tão complicado, porque na maior parte do tempo a gente está regido pelo medo. Inclusive o medo das emoções que a gente tem. Então não pode sentir raiva, não pode sentir tristeza, não pode sentir ciúme, não pode sentir ódio. Ok, são muitas emoções geradas pelo medo, pela frustração, mas só você entrando em contato com elas de verdade, você consegue transformá-las, entende? Então assim, toda a humanidade busca, ou deveria buscar, né, a beleza, a justiça, a verdade, né? Aliás, sofremos tanto porque o nosso sistema de crenças, né, acredita que a justiça não existe. É por isso que você se revolta tanto, muitas vezes. Então, assim, a gente também, sabe o que a gente faz? A gente busca a beleza o tempo todo também, porque independente do quão bela seja uma pessoa, ou de quão bela você mesma seja, né, você mesmo seja, você não acredita nisso. Você não acredita, né? E assim, gente, na verdade, tudo já está dentro de nós, né? Pulsando, mas a gente continua buscando fora, procurando sem parar, todos cegos, perdidos. Inclusive, porque nós temos muita necessidade, né, gente, de estar certo, né? A gente tem que estar sempre certo, né? Então, a ansiedade não é essa mania, gente, de nunca errar, de ser perfeito. Não é assim que funciona a ansiedade? Então, assim, o autor fala que na nossa mente, por isso que eu coloquei daquele jeito lá no Rios, é como se fosse um sonho em que 1000 pessoas conversam ao mesmo tempo e ninguém se entende. Ninguém se entende. Então, assim, é engraçado isso, né? Que essa condição humana, que no livro ele fala que chama de mitote, na Índia falam que é maia, né? Que é ilusão, né? E que eu chamo de pensamentos automáticos e sabotadores, entende? Então, assim, no livro ele fala algo muito bonito, que todos nós temos medo da morte, né? Mas que, na verdade, o nosso maior medo é de estar vivo, sabe? Assumir o risco de viver e assumir quem somos de verdade. Esse é o nosso maior medo. Na verdade, simplesmente ser quem somos, né, e sermos felizes é o nosso grande medo. É o nosso grande medo. Olha só que doido isso. Então, assim, preferimos continuar tentando satisfazer, né, as expectativas alheias, vivendo pelo ponto de vista de outras pessoas, né, que muitas vezes nos amam, sim, mas assim, tem outras que nem nos conhecem, que nem se importam conosco e a gente está lá preocupado com isso. Então, tudo isso por conta do receio que a gente tem de não sermos aceitos, de não estarmos à altura do que esperam de nós, tá? Aliás, se todos nós, pensa comigo, se todos nós, gente, se todos nós estamos cegos, perdidos, tentando encontrar a nossa verdade, por que você deveria se preocupar tanto com essa imagem que formaram de você? Me conta, faz sentido isso, gente? Não faz sentido isso. Com o que os outros irão dizer? Com o que os outros vão pensar? Por que você criou esse ideal de perfeição para você mesmo? Para quê? Para que você seja aceito e amado por todos? Vamos derrubar esse castelinho de areia hoje? Bora, gente, sair dessa ilusão?
Alguém manda aí, bora sair, gente? Porque é uma bobagem, exatamente, é uma bobagem. Manda os coraçõezinhos aí para eu saber se vocês estão comigo nessa tarefa de sair dessa ilusão. O que acontece? Tentando ser bom, perfeita para os outros, a gente cria uma imagem na qual a gente não se encaixa e sofre por isso. Essa imagem, gente, não é real e nunca será. E observa, só observa. Por que será que tantas vezes você pode se machucar nas suas relações, tá? Porque não alcançando essa imagem de perfeição, você mesma, você mesmo se rejeita. Então, assim, você mesma não se perdoa por não ter dado conta de alguma coisa, acredita que merece sofrer, porque você precisa ser perfeito, ser perfeita, entende? E frequentemente você isenta o outro da responsabilidade que ele tem também nessa relação, para que ela dê certo. Então você pega todo o peso para você mesma. Para você mesmo, entende? Então assim, nós nos desonramos o tempo todo para agradar outras pessoas. Olha que viagem, gente. E aí, por sabermos disso lá no fundinho, que a gente não está sendo honesto, que a gente está se desonrando, né? A gente se sente falso, falsa, frustrado, desonesto, né? A gente começa, e assim, a gente começa a colocar máscaras sociais, né? Assim, para que outras pessoas não percebam. Para que outras pessoas não percebam. E julgamos os outros também igualmente com o nosso ideal de perfeição, né? Então, eles naturalmente não correspondem às nossas expectativas, né? Então, assim, é muito complicado mesmo, é difícil. Então, nós vivemos nos punindo por não sermos o que acreditamos que deveríamos ser, entende? Olha que coisa. Então, assim, nos tornamos autodestrutivos e destruímos, né, as nossas relações, ou a gente entra também em relações extremamente abusivas, tóxicas, por causa disso. Entende? Então, e aí é importante que você entenda, gente. Olha, grava isso. Se tiver que eu falar uma coisa, sabe, de tudo que eu falar aqui, tenta gravar isso. Ninguém faz você sofrer mais do que você mesma, do que você mesmo. O seu limite de autossofrimento é exatamente o limite que você vai tolerar nos outros. Entende? Então, se você encontra alguém que te faz sofrer um pouco mais, né, que você mesmo faz, é esperado que você provavelmente o quê? Se afaste dessa pessoa. Mas se alguém faz, né, com que você sofra menos do que você costuma fazer a você mesmo, com certeza você vai permanecer nesse relacionamento, sendo capaz de tolerar as coisas. Aliás, eu me confundi. Na verdade é o seguinte: se você encontra alguém que te faz sofrer um pouco mais que você mesmo, é provável que você se afaste dessa pessoa, certo? Tá. Mas se alguém faz com que você sofra menos do que você costuma fazer para você mesmo, com certeza você vai permanecer nesse relacionamento capaz de tolerar muitas coisas por um bom tempo, entende? Então, se alguém te trata mal, te humilha e você aceita, por exemplo, é porque no seu sistema de crenças é como se você dissesse: eu mereço estar com essa pessoa, está fazendo um favor aqui de estar comigo, né? Eu não sou digna de amor e respeito. Olha a crença que está no fundinho de, às vezes, você aceitar estar em relações destrutivas, entende? Então, assim, eu não sou boa, bom o suficiente. Quando você aceita esse tipo de sofrimento, né, é que você rejeita a si mesmo, por conta desse ideal de perfeição que você pode ter criado para você mesmo. Então, vocês entenderam, gente? Ficou claro isso aqui? Então, muitas vezes, quando você entra em relações que não te fazem bem e você fica lá, é porque você mesmo se rejeita primeiro. Você mesma não gosta de você primeiro, tá? Então, assim, por isso, às vezes, gente, pode ser tão difícil se aceitar, né, como você mesmo, e aceitar os outros como eles são, tá? E aí, se você quiser romper, tá, com esse ciclo, para você ter uma vida feliz, de alegria, de realização, você precisa encontrar coragem, tá, para romper esses compromissos baseados no medo e reclamar o seu poder pessoal, digamos assim, que pode ser construído, reconstruído dia após dia,
né? Então, olha só, gente, presta atenção. A angústia, o vazio, né, o sentimento de fragilidade vem dessa falta de cuidado com o seu poder pessoal, entende? Então é esse o problema, sabe? Que você está deixando de lado isso. Quando você começa a sentir um vazio, uma angústia muito grande, observa se você não está olhando muito para fora e esquecendo de você. Então, assim, se você não gosta da sua vida, né, se você precisa alterar esses acordos, né, esse livro de crenças, de pensamentos automáticos e sabotadores que estão aí dentro da sua mente. Entende? Quando você estiver pronto para mudar esses acordos, esses sistemas de regras antigos e tão prejudiciais, aí vai entrar os 4 compromissos que ele fala no livro e que fazem muito sentido, tá? Que vão te ajudar a garantir, né, esse poder pessoal, a sua autoestima, e para fazer isso você vai precisar de disciplina, tá? Na minha opinião, e não força de vontade como o autor fala. Sabe por quê? É infantilidade da nossa parte acreditar que a gente sempre vai ter vontade para fazer as coisas, inclusive para mudar, tá? Porque a gente se acostuma até com o que nos faz mal. Então, assim, você ficar esperando ter vontade, desce daí de verdade. Então, assim, para adotar novos hábitos, novas formas de pensar, é preciso que você tome uma decisão, né? E escolha continuar mesmo sem vontade. Mesmo sem vontade, mesmo com todas as dificuldades. A nossa vontade, o que acontece, gente? Muitas vezes é muito pequenininha. Muitas vezes é muito frágil. Entende? Porque a gente se assusta com o medo do novo, né? A gente tem medo de mudar, porque às vezes aquele ruim você já conhece. Entende? Então, assim, é preciso se fortalecer essa vontade, primeiramente pela disciplina. Por exemplo, percebi que eu estou com vontade de continuar com os mesmos problemas que eu fico reclamando, mas eu sei que não é bom para mim. Isso é uma decisão, tá vendo? Aí eu falo, não, vou parar com isso agora. É fácil? Não. Dói? Pode doer muito, e sua mente confusa pode fazer com que você não suporte o desconforto momentâneo que você vai ter, né? E você volte ao sofrimento, entende? Então, infelizmente, é assim que a gente faz. A gente se sabota o tempo todo. Então, aí o primeiro compromisso que o autor fala, né, para você fazer rumo a essa mudança, gente, se vocês tiverem um caderninho, anota, tá? Vale a pena. Para você fazer essa mudança na sua vida é o seguinte: seja impecável com a sua palavra. Seja impecável. Parece simples, mas é difícil pra caramba. Fala que não é difícil pra caramba, gente. Só que assim, é extremamente poderoso também, tá, gente? Então, assim, através da palavra, você expressa todo o seu poder. Pela palavra você manifesta tudo. A palavra é a ferramenta mais valiosa que você possui como ser humano, entende? Então, é com ela que você pode criar o sonho mais lindo ou destruir a si mesma e tudo a seu redor, entende? Então, dependendo do que você fala para você mesma, né? Você se liberta ou você se escraviza. Você continua ou você paralisa, entende? Esses dias eu estava assistindo um vídeo do Ítalo Marcilli, que ele falava o seguinte, que é fácil falar que vai começar. Fazer algo difícil é você ver a pessoa continuar e concluir. Então, se você, por exemplo, tomou a atitude de começar a terapia, não fica só falando, vai lá e começa do jeito que você pode, do jeito que você tem condição. Se você decidiu que você não merece mais estar num relacionamento que te faz mal, seja ele amoroso, de amizade, honre a sua palavra. Honre a sua palavra. Comece pelas pequenas coisas, depois caminhe para as grandes transformações que você quer fazer na sua vida. Entende? Então, assim, se liberte, mude através das palavras, comece pelas palavras, né? Então, assim, pensa aí, qual tipo de situação, condição que você quer atrair na sua vida, né? Então, cuida da sua palavra, do que você fala, seja coerente, entende? Cuida também do que você vai se permitir ouvir também, para que a sua palavra tenha valor. Entendeu? Você odeia fofoca, por exemplo, mas quando você vê, você tá lá ouvindo alguém te contar uma fofoca,
né? E se bobear, você está repassando também. Então se questione o que você ouve, não permita que o lixo, o veneno de outra pessoa, né, entre na sua mente. Não permita, né? Porque ser impecável com a sua palavra é também não usá-la contra você mesma, contra você mesmo. Então, assim, por exemplo, se alguém te chama de estúpido, estúpida, ela tá falando muito mais dela, essa pessoa tá falando muito mais dela do que de você. Então, assim, não pega isso e leva para você, entende? Então, assim, ser impecável com a sua palavra, né, é empregar de forma correta a sua energia, o seu foco, a sua atenção, entende? Então, é usá-la na direção da verdade e do amor que você deveria ter por você mesmo. Entende? Então, assim, é também cuidado para não destruir o outro, tá? No livro ele cita o exemplo de uma mãe que amava muito a filha, né? Aí uma noite, voltando cansada do trabalho, ela estava esgotada, com dor de cabeça, querendo paz, sossego. A filha estava cantando, pulando alegremente. Criança, né, gente? Criança fazendo isso. Mas ela cantava tão alto, mas tão alto, que a mãe irritada perdeu o controle e disse assim: cala a boca, você tem uma voz horrível. Não pode ficar quieta. E aí, é engraçado que parece até história de conto de fadas, mas fato é que a menina internalizou isso de uma forma, essas palavras de tal forma, que ela nunca mais cantou depois daquilo. Ela acreditou que a voz dela era feia, que incomodava quem a ouvisse, e ela assumiu o compromisso, tá, com a mãe. Bem, se eu quiser ser aceita, ser amada, eu não posso mais cantar, né? Então, assim, não é, gente, que, assim, é claro, tá, gente, não é para demonizar a mãe, tá? Pelo amor de Deus, mãe já tem um fardo muito pesado, ou pai, quem quer que seja, porque aqui a história, ele falou a mãe, mas poderia ser o pai, a avó, qualquer um, tá? Não tô demonizando a mãe, longe disso, pelo amor de Deus. O problema, sabe o que é, gente? É que muitas crenças limitantes, infelizmente, acabam sendo criadas quando a gente é criança, né? E a gente não tem recurso emocional suficiente para entender que o pai, a mãe, ou o avô, ou quem quer que seja, estava só tendo um dia ruim. Entende? Então, assim, é muito melhor, inclusive, eu percebo isso, às vezes é muito melhor os pais fazerem a terapia do que a criança, tá? Porque muitas vezes, quando a gente ouve a criança no consultório, a gente percebe que geralmente são os pais que precisam mais de terapia do que as crianças, entende? Então, assim, cuidado com isso. A questão, gente, aí aqui a Paty tá falando, ó, quantas vezes eu não vou conseguir ler, tá tão pequenininho, né? Mas eu vou continuar, tá, gente? Qualquer coisa depois vocês repetem no final se eu quiser ler, se você quiser que eu leia, né? E a questão, gente, é que na maioria das vezes nós escutamos uma opinião, algo que é falado para nós, tá? E a gente não filtra, sabe? A gente não filtra. Então a gente estabelece um compromisso com essa opinião, tá? E ela entra no nosso livro de crenças. Sabe aquele juízo interno que está aqui na sua cabeça? Né? E aí você começa a ficar com esse livro de crenças sobre você mesmo, sobre o mundo, né? E as pessoas que nos amam, elas fazem isso conosco, gente, e não se dão conta, tá? A gente faz mesmo isso, às vezes sem perceber. E aí é preciso perdoar, elaborar isso dentro da gente, tá? Aliás, gente, voltando à questão até que eu comentei da fofoca, né? Fofoca é um veneno, gente. Cuidado, tá? Quando você estiver em uma mesa que estão falando da vida dos outros, tá? Fofocar virou uma forma de comunicação na nossa sociedade, assim, tipo, uma forma de nos aproximarmos uns dos outros, porque a gente se sente melhor ao ver que outras pessoas se sentem tão mal quanto a gente, sabe? Isso é péssimo. Então, assim, o autor, ele cita uma antiga expressão que eu achei bem forte, mas que é verdade, tá? A miséria gosta de companhia. E as pessoas que sofrem não querem ficar sozinhas. Então, aprenda a não ingerir palavras e informações como uma criança. Você não é mais uma criança que não tinha recursos emocionais para lidar com as coisas. Se você ainda tem muita dificuldade para lidar com as coisas, se você acha que você não tem recursos o suficientes,
corre atrás disso. Vai fazer uma terapia, gente. Entende? Então, assim, precisamos, gente, começar a entender que a palavra é o que a palavra faz. Entende? Esse primeiro compromisso é sobre você entender o poder das palavras, buscar ser impecável com elas e aí começar a perceber todas as mudanças que podem acontecer na sua vida. Entende? Então, primeiramente, na forma como você lida, você só como é que essa questão impecável com sua palavra é mágica. Porque você começa a mudar a forma como você lida com as pessoas, como você lida com você mesma, né? E com o mundo, e o que você permite receber dessas pessoas do mundo, entende? Então, assim, gente, uma opinião, inclusive, o que acontece? A sua opinião, ela pode ser só um ponto de vista, não necessariamente verdade, entende? Então, nossas palavras derivam do nosso ego, do nosso sistema de crenças. Então, busca duvidar. Lembra disso na hora que alguém te falar alguma coisa, né, que te incomoda, quando você estiver vivendo algum tipo de conflito, né? Busca duvidar, não aceita tudo como verdade e tenha carinho, respeito, cuida do que você fala para você mesma e para os outros, né? Realmente honre, seja impecável com a sua palavra para que a sua vida comece a mudar e você possa se sentir mais em paz, mais feliz, percebendo que nas pequenas coisas você está sendo coerente. Entende? E aí, gente, o segundo compromisso, deixa eu ver o tempo, tá? O segundo compromisso falado, né, o acordo que a gente precisa fazer com a gente para começar a sair dessas crenças, falado no livro, é: não leve nada pro lado pessoal. A gente faz isso o tempo todo, né? Não leve nada pro lado pessoal, fique atento a isso. Muitas vezes, gente, a gente se acha muito importante, acha que tudo tem a ver com a gente, né? Que todo mundo tá olhando pra gente. Desce daí, desce daí. Você já parou pra pensar que quando você leva algo muito pro lado pessoal, é que você no fundo pode estar concordando com o que está sendo dito? Entende? Então, quando você concorda, quando você acredita que pode ser verdade ou que tem a ver com você e não com a própria pessoa, né? Você pronto, você já tomou veneno. Você já tomou veneno, já se envenenou. Então, gente, maturidade emocional é não levar nada pro lado pessoal. Não leva nada pro lado pessoal, respira. Respira. Entender que as pessoas geralmente estão falando o tempo todo delas mesmas. Ninguém tá nem aí pra gente, gente. As pessoas estão lá, né, falando das coisas que elas consideram importantes, né? Muitas vezes a gente comete muitos erros, né? Muitas vezes cometemos os erros, né, que são essa presunção que é sobre nós. Sobre nós, entende? Então você pode achar que é insegura, mas às vezes você pode achar que... Mas às vezes você é muito vaidosa, tá? Você tá achando que tudo tem a ver contigo. Baixa sua bola. Então, assim, achamos que somos responsáveis por tudo também, né? Aí sempre eu. Né? Tudo sou eu. Então, fulano me mandou uma indireta. Você tá em um ambiente que você não conhece ninguém, ou que tá mais tímida e começa. Nossa, tá todo mundo me olhando. Tá todo mundo me reparando. Só que você esquece que se você tivesse numa turma acompanhada, isso talvez nem passasse pela sua cabeça. Faz sentido, gente? Então, assim, olha, vamos trazer verdades aqui hoje, né? Vinícius está falando aqui, ó, se um comentário maldoso mexeu com você é porque isso não está bem resolvido aí dentro. Exato. Então, assim, nada que os outros fazem, gente, é importante que a gente entenda isso também, tá? É motivado pela gente, tá? Não tem a ver com você. As pessoas vivem em sua própria mente, em seu próprio mundinho, tá? Então, mesmo quando algo parece pessoal, quando te insultam diretamente, não tem nada a ver com você. Porque, gente, me perdoe aqui o jeito, gente feliz não enche o saco.
Gente que tá bem, que tá seguro, que tá tranquilo, não fica enchendo o saco das outras pessoas. Quer ver uma situação? Se alguém diz, nossa, como você engordou, não é para você levar essa opinião pro lado pessoal, porque a pessoa tá falando dos sentimentos dela, das crenças dela, das opiniões dela, das expectativas dela, das frustrações dela e pá, você cai que nem um patinho na provocação. Entende? E leva aquilo pra você. Entende? Então, assim, nas coisas mais simples, gente, mais simples, você pode aceitar um lixo emocional que não é seu. Que não é seu, porque, tipo assim, às vezes você tá de bem, tá lá com o seu corpo tranquila, não tá se preocupando com isso, você tá com outras prioridades na sua vida. Aí quando você vê, você caiu igual um pato lá no comentário da pessoa e aí vai começar a ficar neurada com isso. E aí, gente, o tempo todo, você começa a ter conflito, entende? Se você fica se achando muito com esse poder pessoal, você começa a ter conflito demais, aí você fica o tempo todo assim, se defendendo, sabe? E esquecendo de questionar se você realmente se importa com isso, né? Ou se você realmente deveria se importar. Entende? Então, assim, você também pode ficar fazendo tempestade em copo d'água o tempo todo quando alguém te fala algo, porque, sei lá, você pode ter uma grande necessidade de estar certo, né? De estar certa e tornar os outros errados. Pra que isso, gente? Pra que você tem que estar certo? Às vezes você entra numa discussão, pra quê? A pessoa tem lá a verdade dela, fica um tentando convencer o outro. Não é uma discussão saudável. Então, é legal ter essas coisas, sabe? Começar a pensar isso. Então, assim, para de se preocupar tanto com a opinião dos outros. E daí o que vão pensar? Entendeu? E daí o que vão dizer? O que realmente importa e faz sentido para você? É isso que você tem que perguntar. Você está feliz? Não se defina pelo que você recebe dos outros. Não se identifique tanto com as críticas, elogios, entende? Isso e a necessidade de agradar nos tira do nosso centro, sabe? Do que realmente importa. Quando você conquista autoestima, maturidade emocional, funciona assim, ó, gente, ó. Tudo bem, eu tô percebendo que eu tô irritada, eu tô chateada com algo que alguém falou sobre mim, eu achei que ela fez para me provocar, tá? Mas eu escolho desgrudar disso porque eu sei quem eu sou. Fez sentido, gente? Entende? Você escolhe como você reage. Então, assim, eu não tenho necessidade de ser aceito por esse tipo de pessoa. Não tenho. Eu não preciso ter alguém dizendo pra mim: nossa, como você é bom, como você é maravilhosa, pra eu acreditar que eu sou bom, pra eu acreditar que eu sou maravilhosa. Então, assim, as pessoas têm direito, tá, gente? E tem outra coisa. As pessoas têm o direito de pensar o que quiserem, tá? Eu não preciso ficar assim, nossa, como você ousa falar isso de mim? Olha a importância, pessoal. Sabe o que você faz? Se for o caso, se afasta. Simples assim. A vida é simples, gente. A gente que complica muito. Então, o que a outra pensa, o que a outra pessoa pensa, sente, não é problema seu. Não é problema seu. É a forma como ela vê o mundo, tá? Então, assim, você não tem controle disso. Mas você pode escolher como vai responder isso. Entende? Então, só pare de querer provar, de querer explicar as coisas para os outros. As pessoas têm momentos de vida diferentes. Então, às vezes, algo que você está vivendo com muita profundidade, a pessoa ainda não tem condição de te entender. Então, para. Então, para. Então, assim, muitas vezes os outros ficam tão irritados, incomodados conosco, porque nós somos espelhos uns para os outros, entende? Então, assim, você muitas vezes é só um gatilho, uma desculpa para o veneno que já está lá dentro da pessoa, entende? Então, assim, não levando nada para o lado pessoal, você não sofre, tá? Então, muitas vezes, nós ficamos viciados em sofrer, em problematizar. Então, é como se de uma forma inconsciente, você ficasse com um cartaz: por favor, me machuque, por favor, me machuque. Gente,
entende? Você precisa aprender a confiar mais em você e escolher, né, o que você vai acreditar ou não quando te dizem alguma coisa, entende? Então, quando não aceitamos o que o outro diz para nos machucar, a dor emocional não consegue nos atingir. Então, você é responsável por fazer isso, por si própria, entende? Quando você entende isso, você dificilmente será atingido por comentários descuidados, pela ação de terceiros, sabe? Você começa a realmente desgrudar da noção de importância pessoal, do perfeccionismo, da ansiedade, entende? Sua comunicação, suas relações começam a melhorar. E aí, quando você começa a aplicar esse compromisso, a gente pode ir para o terceiro, né? Vinícius está falando aqui, ó, a Virgínia, concordo, né? Que legal que vocês estão gostando, gente. É uma live densa, viu? É live trago verdades. Vinícius está falando, a gente tem mania de achar um culpado para tudo de errado que acontece. Pois é. Ai, gente, que coisa. Então, assim, gente, vamos pro terceiro compromisso, porque senão não vai dar tempo aqui. O terceiro compromisso é o seguinte: não tire conclusões. A pessoa ansiosa, né, ela faz muito isso, né, os diálogos internos, né, então ela presume o tempo todo, ela mesma pensa, ela mesma responde, né, ela mesma fala com outra, é uma beleza, né, então assim, cuidado, tá, você pode ser tão ansiosa, tão insegura, porque ao invés de você ter a coragem de perguntar, você tira conclusões sobre tudo, entende? Então assim, presumimos. E o problema é que acreditamos que isso é verdade. Sabe? Presumir, só de presumir. Então, assim, tiramos conclusões do que os outros estão pensando, né? Fazendo, levando para o lado pessoal de novo. Aí já culpamos, aí já reagimos, aí já tomamos o veneno. Quando a gente presume, gente, tira esse hábito da sua vida, tá? Quando a gente presume, a gente está pedindo por problemas, né? Então, muitos dos problemas e dramas da sua vida acontecem por causa disso. Tirar conclusões levando para o lado pessoal. Como a gente fica com medo, né, de pedir esclarecimentos, a gente tira a conclusão e aí a gente não questiona os nossos pensamentos, né? A gente acha que só porque pensou é verdade, né? E aí a gente acredita que tá certo, entende? Aí a gente já começa a buscar se defender, aí a gente já começa a provar que a pessoa tá errada, a confusão tá armada. A confusão tá armada. Então, assim, sempre é melhor fazer perguntas do que tirar conclusões por conta própria. Fazer isso nos predispõe ao sofrimento, entende? Então, porque muitas vezes... Sabe o que acontece, gente? Muitas vezes a gente só quer enxergar o que a gente quer enxergar. Entende? Só enxergamos o que queremos enxergar. Só escutamos o que queremos escutar. Temos o hábito, assim, sabe? É como se a gente desligasse da realidade. A gente sonha sem contestar ela, sem contestar a realidade. Então, a gente fica buscando significados o tempo todo. Sabe quando você... A coisa mais simples, quer ver? Sabe quando você encontra alguém na rua e a pessoa não te vê? Não, a pessoa não te viu. E aí você deduziu que ela virou a cara para você de propósito, né? Sendo que bastaria você tentar alcançar a pessoa e virar e falar assim: oi, fulano, oi, aqui, eu aqui, tudo bem? Entendeu? Então, assim, sabe quando depois de algum tempo de relacionamento também, você pensa que a pessoa sabe o que você quer, o que você precisa? Quando você acha que a pessoa sabe ler mente? Presumimos, né, que eles irão fazer o que queremos porque nos conhecem bem. Só por isso. Eu conheço, né? Fulano me conhece bem, ele sabe o que eu tô precisando. E aí, se eles não fazem, né, nos sentimos magoadas, né, magoados e dizemos: você devia saber. Não é assim? As discussões, você devia saber. Tirar conclusões, gente, em relacionamentos leva a muitas brigas, leva a muitas dificuldades, desentendimentos desnecessários, falhas na comunicação,
presumimos que todos enxergam a vida como nós enxergamos. A gente quer colocar o nosso óculos na outra pessoa. Que pensam como nós, que sentem como nós, que julgam como nós, que sofrem como nós sofremos. Entende? Então, por isso às vezes é tão difícil aceitar aquele que é diferente de mim. Entende? Então, assim, você também presume que é capaz. Sabe o que acontece às vezes também, gente? Você também presume que é capaz de fazer algo sem formular as perguntas para você mesma, tá? Para depois respondê-las, né? Então, assim, sabe, você não sabe fazer um check-up, assim, tipo para pensar, né? Será que eu vou dar conta disso mesmo? Sabe quando você fica o tempo todo agindo por impulso, né? Aí o que acontece? Você subestima ou superestima porque você pulou a etapa das perguntas para si mesma. E aí você entra em conflito depois. Por exemplo, nossa, eu quero tal coisa, ou eu quero estar com tal pessoa. Tá, beleza. Mas será, aí a pergunta, mas será que eu estou disposta a abrir mão de X, Y, Z? Será que eu estou disposta a pagar o preço para ter isso? Aí o que acontece? Aí você mente para si mesma, enxerga apenas o que você deseja enxergar e nega a existência de características assim da pessoa que você não gosta e que são totalmente incongruentes com o que você acredita, com os seus valores. Então aí você começa a tirar conclusões, né? E aí uma delas essa é clássica. Meu amor vai mudar essa pessoa. Gente, isso não é verdade. Seu amor não pode mudar ninguém, tá? Não pode. Se os outros mudam, é porque eles desejam mudar, não porque você quer mudá-las. Entende? Mudar as pessoas, não. Então, assim, aí o que acontece? Aí você fica achando que seu amor vai mudar a pessoa. Aí acontece algo e você se magoa, né? Aí, de repente, você volta a enxergar o que você não quis enxergar antes. Lembra das perguntas que eu falei? Você está disposto, né, a lidar, a abrir mão de X, Y, Z? Você fez as perguntas? Ou você foi no impulso? Entende? Então, você entra na culpa por suas escolhas equivocadas. Então, entende? Então, assim, na verdade, o amor costuma ser bem simples, gente. Assim, se a gente for pensar na questão de relacionamento. Ou ele tá presente, ou ele não tá. Simples assim. E aí o meu recado e do autor, para quem ainda não encontrou, né, esse amor tranquilo, é o seguinte: descubra e esteja com alguém que você não precise ou você não queira mudá-la. Entende? É muito mais fácil encontrar e estar com alguém que já é da forma que você gosta do que você tentar mudar essa pessoa. Entende? E que essa pessoa também te aceite e te ame do jeito que você é. Então, assim, se não, até logo. Tchau, fulano. Tchau, tchau. Entende? Facilita a sua vida, criatura. Tchau, até logo. Né? Tá pesado, tá difícil. Até logo, né? Então, simples assim, gente. Os compromissos que fazemos com os outros precisam ser claros e impecáveis. Entende? Então, se você presume muito, né? Se questione por que às vezes você tem tanto medo de ouvir a verdade. Tenha coragem de perguntar para que as coisas fiquem sempre muito claras, né? E você evite sofrimento desnecessário, né? Então, assim, parece fácil, né? Eu sei. Mas esse é um dos compromissos mais difíceis que tem. Esse compromisso é tão desafiador porque são hábitos e rotinas que estão muito enraizados em você, né? Então, lembra que isso só vai se tornar mais fácil, tá? Se você realmente pegar esse conhecimento que você está tendo contato com ele aqui hoje e transformá-lo em ação. Em ação. Não arquiva isso mais em uma gavetinha lá do seu cérebro. Não arquiva isso. Então, reafirmar essa ação, né, buscar praticar esses compromissos dia após dia,
fortalece a sua vontade. Lembra, gente, vontade às vezes é muito pequena, é frágil. Então aí entra a disciplina. Fazer mesmo quando você não quer, mesmo quando você não gosta, mesmo quando é difícil, mesmo quando é sofrido. Isso é maturidade emocional. Entende? Então, assim, a vontade, gente, é interessante, né? Buscar praticar esses compromissos dia após dia, né? Fortalece a sua vontade, né? Então, alimenta a semente da mudança para que novos hábitos, novos comportamentos mais saudáveis surjam na sua vida, entende? Então, assim, o último compromisso, né, que o autor fala é o seguinte: dê sempre o seu melhor. Dê sempre o seu melhor. Mas preste atenção, hein, criatura. Não é para ser perfeita, perfeito, mas fazer o melhor possível, nem mais, nem menos. Então, assim, tenha em mente que o seu melhor nunca será o mesmo de um instante para o outro. Então, assim, tudo na vida está mudando o tempo todo, né? Você muda, você está vivo, né? Então, assim, hoje você pode ter alta qualidade, outras vezes não vai ser tão bom, tá? Durante o dia, seu humor muda, muitas coisas acontecem. Por isso que o seu melhor se altera, entende? Então, assim, só que na medida que você se habitua, né, a aplicar esses 4 compromissos que eu tô falando aqui hoje, né, seu melhor se tornará cada vez mais eficiente. Então, você vai sentir menos culpa, se julgar menos, se arrepender menos. Olha que beleza, gente. E sem pressa, tá? Porque para que você não perca a alegria de viver. Sem pressa, gente, sem pressa. Fazer o melhor de si mesma é assumir a ação simplesmente porque você ama isso e não porque você espera algum tipo de recompensa, entende? Então, assim, a maioria das pessoas, o que acontece? Qual que é o grande problema? A maioria das pessoas só age quando espera uma recompensa e não aprecia a ação, o caminho, a jornada, o aprendizado que isso traz. Já quer o resultado lá na frente. Então, esse é o motivo porque não fazem o seu melhor, muitas vezes, e desistem pelo caminho. Então, se você age pelo prazer de agir, se você se coloca como esse aprendiz da vida, você acaba indo mais longe, entende? Então, assim, é engraçado que as recompensas virão, mas você não vai estar obcecado por elas, entende? Então, assim, se gostamos do que a gente faz, né, e a gente sempre faz o nosso melhor, né, no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos, a gente está, sabe o que? Vivendo, a gente está apreciando a vida, entende? Então, agir significa expressar quem você é, quem você pode ser, entende? Isso não é maravilhoso, gente? Então, assim, você pode ter muitas ideias na sua cabeça, mas o que faz a diferença é a ação. É a ação. Então, tudo que você aprendeu na vida foi essa repetição. A prática faz a maestria. A gente não nasce sabendo, né? Então, fracasso não é você errar várias vezes, é você desistir. Sem nem tentar muitas vezes, entende? Então, assim, não desista. Assuma um desses compromissos nas próximas 4 semanas aí. Pratique. Assiste a live de novo, anota. E aí, sabe, vocês sabem quais são os 4 compromissos? Vamos ver. Olha só. Seja impecável com a sua palavra. Não tire conclusões. Faça sempre o seu melhor. Saia da posição de vítima. Assuma a responsabilidade. Combinado? Então, eu falei certinho, ó. Seja impecável com a sua palavra. Não leve nada para o lado pessoal. Faça sempre o seu melhor. Não tire conclusões, né? Não presuma. Combinado, gente? Pode ser assim? Eu espero que vocês tenham gostado da live. Curtam a live aqui pra mim. Gostaram de ter trazido conteúdo de um livro? Foi legal? Gente, quem puder, sempre deixa o seu curtir aqui pra mim, tá? Comenta se você se sentir à vontade. Compartilha nos stories. Isso ajuda demais a divulgar o meu trabalho, o conteúdo chegar a mais pessoas. Então, assim, não só aqui nas lives, tá? Participa das enquetes, interajam, curtam os posts. Isso me ajuda demais e eu agradeço muitíssimo,
tá? Porque o que acontece? Muitas vezes quem não trabalha com as redes sociais, né, não entende isso. Acha o post legal, mas não aperta o coração, né? Passa lá distraído, direto, não responde as enquetes por também estar distraído. Mas isso atrapalha o meu trabalho, porque o Instagram, sabe o que o Instagram pensa? O Instagram pensa que esse conteúdo aqui não é relevante. E aí ele não distribui. E aí é por isso que muitas vezes, né, você não vê tudo que eu posto. Porque aí ele não entrega. Ele não entrega as coisas para as pessoas. Então, quem puder dar essa força aí para mim, não só nas lives, mas com os conteúdos, as enquetes de forma geral, eu agradeço demais, demais, tá? De verdade. Que bom que vocês gostaram. Alguém tem alguma pergunta? A gente tem 4 minutos. 4 minutos. Pri, adorei a live, sempre muito bom te ouvir. Obrigada, Kelly, Jéssica, quanta gente boa, Brenda, Virgínia, Andréia, oh, gente, que gracinha vocês, Pati, Milena, ai, quanta gente legal, Gilmara. Muito obrigado para todos que vocês que tiveram aqui comigo, tá? Por favor, façam isso, curtam, comentem mais as coisas, que vocês me ajudam muito, tá bom? Um beijo grande para vocês, boa noite, muito obrigada pela presença. Se ficou alguma dúvida, alguma questão, pode me chamar no direct, tá bom? Pode usar lá a caixinha de pergunta. Usem a caixinha de pergunta, gente. Usem o recurso, tá? Não fiquem com vergonha. Aproveitem, combinado? Boa noite e até a próxima live.